Sexo. Muitos buscam saber como é o sexo aos olhos da Bíblia. Um assunto muito importante para as relações, mas quase nunca é tratado nas igrejas. Mas hoje, você terá todas as evidências para ter as suas conclusões. Mas a investigação faremos juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. O assunto sexo sempre foi um tabu na sociedade. Mais ainda, se essa sociedade for cristã. Os motivos são muitos. A Bíblia em alguns momentos restringe as vestimentas, os prazeres carnais e pensamentos sexuais, levando muitos a defender que o pecado do Éden foi o sexo. Tem um vídeo sobre isso. Por outro lado, Deus teria incentivado o sexo. E o teor sensual do livro de Cantares quase fez com que o livro fosse banido da Bíblia. Indiferente das opiniões, duas coisas não podemos negar. Primeiro, o sexo é uma sensação tão prazerosa que sempre foi um dos maiores motivos tanto nas uniões quanto nas separações, inclusive no meio cristão, que já foi provado que hoje se divorcia e trai tanto quanto as pessoas fora da igreja. Segundo, sem o sexo, a maioria de nós não teríamos nascido. Se alguém nasceu de inseminação artificial ou in vitro, comenta pra gente saber, mas certamente são minoria. O sexo tem grande peso no relacionamento conjugal. Os problemas no casamento normalmente possuem 3 motivos principais: finança, violência física e verbal e principalmente em relação ao sexo, seja pornografia, traição e assim por diante. Muitas pessoas e casais estão nas igrejas procurando uma forma de mudar seus casamentos, mas como a maioria dos líderes estão despreparados para tratar de um assunto tão delicado e as pessoas têm dificuldade em se abrir, se cria então o mesmo enredo. Os pastores oram com o casal, mandam eles para casa, batendo na tecla de que devem ficar juntos, sem nenhum tipo de aconselhamento concreto de como fazer isso. Fora o fato de que diversos pastores hoje estão no 2º ou 3º casamento, ou ainda procurando pretendentes na internet. A terapia de casal cristão ou não cristã possui um alto índice de restaurações, e não porque as orações não funcionam, mas porque para resolver certos problemas é preciso orientações, mudanças de atitude e acompanhamento. Jesus passou 3 anos orientando seus discípulos. E quando ele ressuscitou, eles não queriam acreditar. Pedro já andava um tempo com Jesus e ainda não entendia o perdão. Agora imagina tratar problemas tão complexos sem orientação e acompanhamento constante. Isso pode explicar tantos divórcios no meio cristão, além daqueles que estão se aturando para não fazer feio para a igreja, as chamadas restaurações temporárias e o efeito ioiô. Isso ocorre quando líderes despreparados, sem nenhum tipo de experiência ou treinamento, se envolvem com a sexualidade, que se limitam em usar versículos para defender suas opiniões e achismos, deixando as pessoas mais confusas. Já vi pregadores famosos na TV fazendo isso. É importante sabermos 3 coisas de alguém que se envolve com casais. Primeiro, essa pessoa tem alguma formação para isso? Pois só assim ela conhecerá métodos reais de ajuda. Segundo, ela já passou por problemas sérios em seu casamento e conseguiu resolver? Senão, ela nunca vai ter ideia do que você está passando, não entende o problema e nem se o que ela diz funciona. Terceiro, ela consegue falar sobre sexo? O sexo é um assunto que, para ser auxiliado, deve ser aprofundado. Você verá isso em terapeutas, psicólogos e psicanalistas. Tratar do assunto sem deixar as pessoas à vontade para falar de seus problemas ou fantasias é a certeza do fracasso. Basta a pessoa sentir um olhar julgador e ela se retrai. Não é à toa que muitos casais cristãos vão procurar soluções na internet, onde também as respostas são contaminadas por opiniões pessoais e confunde mais ainda. O comportamento humano é estudado há séculos e o estudo da psicologia vem se envolvendo em quase todas as áreas de atuação humana para uma melhor qualidade de vida. Isso gerou muitas técnicas na área comportamental, incluindo a relação sexual. E hoje muitos cursos no ensino superior
Oferecem especializações para a área pastoral, pois entendem que se envolver com vidas não é brincadeira. Precisa ter um bom preparo sólido. Aliás, essa preparação deveria ser obrigatória para toda a liderança, que hoje está mais preparada para palestras do que para famílias. Todos esses motivos impedem que as pessoas levem suas questões sexuais para seus líderes. Afinal, como se abrir para pessoas sem preparo, sem experiência e que muitas vezes abrem suas questões pessoais para outros membros? E na internet, cristãos interessados em ter uma vida sexual ativa com seu esposo e sua esposa adoram perguntar: pode aqui? Pode aqui? E tapinha e puxão de cabelo? Pode? Tentando ajudar milhares de pessoas e assinantes do canal que me pediram o tema, vou, como sempre, trazer evidências bíblicas para que cada um tenha a liberdade de ter suas conclusões. Para começar, fica difícil de ver o sexo como pecado ou algo sujo quando olhamos Gênesis e percebemos que foi Deus que incentivou o sexo, assim que uniu e abençoou Adão e Eva. E isso foi bem antes do fruto proibido. E quanto a Abraão? A Bíblia não diz que ele engravidou sua esposa pelo Espírito Santo. Ainda temos o caso de Ruth, que conquistou seu casamento com Boaz pelo sexo. E Deus ainda diz: sejam férteis e se multipliquem. Então, ou a relação sexual é um ato abençoado por Deus, ou Deus se deu por vencido e decidiu defender o pecado. No Novo Testamento, quem mais se empenha sobre a relação sexual é Paulo em Efésios e 1 Coríntios. E isso faz sentido, já que Jesus e seus discípulos estavam formando os primeiros cristãos e a comunidade cristã. Quando Paulo começou a evangelizar, já existia a comunidade cristã com gentios, que eram pessoas de outras culturas. Então a ideia de Paulo era ajustar o modo de vida dos gentios e dos judeus com o meio de vida cristão. É por isso que Paulo acaba ensinando não só como viver entre irmãos em Cristo, como sobre família, trabalho, casamento e a sexualidade. Foi Paulo quem mais escreveu os evangelhos e ajudou a espalhar ele pelo mundo. E o que Paulo falou sobre sexo? Não só Paulo declara que marido e esposa devem se dedicar na relação sexual, como ele coloca a relação sexual como algo para sentir prazer e saciar os desejos. E mais, Paulo chega a dizer que quando o casal se nega a ter relação sexual, acaba abrindo caminho para o diabo, dizendo que o casal só deve recusar o sexo se for por motivo de oração, mas que assim que a oração acabar, devem dar um jeitinho. Se tudo isso é difícil para você que só ouve os mesmos versículos, anote esses trechos e depois do vídeo confira um por um, lendo todo o contexto, e depois volte aqui para comentar. Aliás, você já se inscreveu? Outros religiosos tratam o sexo como uma obrigação, de forma que muitos têm vergonha, medo e culpa de se deixar tocar em certas regiões, achando que seria revoltoso aos olhos de Deus. Mas existem aqueles que querem explorar e saber até onde podem ir com as mãos ou a boca. E por vergonha, medo e culpa, acabam tendo uma vida sexual cheia de frustrações que levam à infelicidade, infidelidade e divórcio. Mas a Bíblia, em sua perfeição divina, já nos dava a resposta lá no Antigo Testamento. Se Paulo diz que devemos ter relações sexuais no casamento para termos prazer, o Antigo Testamento vai mais além. Provérbios vai dizer que devemos procurar prazer nos seios da esposa. E não tem metáfora nenhuma aqui. No livro de Cantares, vamos achar passagens como: se ele cobrisse meu corpo de beijos. E esse é um ponto interessante que um professor de português, de álgebra ou engenharia pode ajudar. Só é possível cobrir algo considerando todas as partes desse algo. Logo, para cobrir um corpo de beijos, só é possível passando a boca em cada região desse corpo. Então, a resposta de onde podemos ir com a boca ou com as mãos está clara em Cânticos: o corpo inteiro. E, novamente, não temos metáforas. Claro, desde que ambos concordem, pois não podemos impor nossa vontade aos outros, muito menos ao cônjuge. Considerando os fatos,
Paulo ainda diz que a relação sexual abençoa o casamento, pois é ela a confirmação da aliança entre marido e esposa e responsável pelo prazer, que é algo bom. Se Deus criou ou orquestrou o corpo humano, por que ele teria colocado nos órgãos genitais regiões específicas para dar prazer? Poderíamos considerar uma falha de projeto se o próprio Deus não incentivasse o sexo em Gênesis. Aliás, a ciência já comprovou diversos benefícios do sexo no corpo humano, como, por exemplo, relaxamento, diminuição do estresse, melhora na qualidade do sono, além de regular o funcionamento correto hormonal do homem e principalmente da mulher, atrasando a menopausa. Deus viu que o que fez era bom. E negar isso por preconceito, vergonha ou culpa é o mesmo que ter preconceito, vergonha e culpa da obra de Deus em nossas vidas. Tentar bloquear o sexo no ser humano só traz problemas. Isso ocorreu na comunidade de Coríntios, com atos sexuais banais, e vemos acontecer com padres católicos. Aliás, a igreja está considerando acabar com o celibato. Vale lembrar que nosso contexto é o casamento. A Bíblia condena expressamente a infidelidade, sexo entre parentes, com animais ou sexo sem compromisso. São esses os prazeres da carne que a Bíblia condena, quando procuramos viver em prazer, deixando o compromisso com Deus em segundo plano. Então, meus irmãos, analisando as evidências, as conclusões são suas. Mas a Bíblia parece ser clara de que o sexo é algo maravilhoso, divertido e benéfico, reservado na concordância do casal, que em caso de problemas pode sim e deve procurar ajuda, mas de pessoas especializadas no assunto. Há 2 anos e meio restaurando casamentos, tive 3 anos de preparo que nunca vai ter fim, além de uma experiência de um casamento restaurado após 10 anos de problema e um divórcio. Mas restaurado e hoje continuo com a minha primeira e única esposa. Para finalizar, vimos em Gênesis que Deus criou e incentivou o sexo, nos dando órgãos que geram prazer. Em Cantares e Provérbios, vimos que o corpo é território livre para as mãos e a boca. E em Efésios e 1 Coríntios, vimos que marido e esposa devem se dedicar um ao outro na relação sexual para abençoar o casamento, fortificar sua aliança e satisfazer seus desejos. Então, que vocês, cônjuges, reflitam com esse estudo e possam ser cada vez mais abençoados por Deus em aproveitar dessa alegria que Ele nos deu e desfrutarmos cada vez mais dela para termos uma vida mais feliz, abençoada e romântica. Amor!